Está no ar mais um episódio da sexta temporada do TBC Memória. O artigo 5º da Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de comunicação. Já o artigo 220 proíbe qualquer tipo de censura. Mas já teve tempo onde essas garantias eram desrespeitadas no Brasil. Mais especificamente, durante a ditadura militar. E em Goiás não foi diferente. A censura se fez presente nas redações goianas. Uma das vítimas da censura é o atual presidente da Associação Goiana de Imprensa, o jornalista e advogado Walterli Guedes, que vai contar como foi exercer o jornalismo entre 1964 e 1985. Olá, Walterli. Um prazer receber você aqui no TBC Memória. Muito obrigado, esse prazer é meu também. Bom, a sua história no jornalismo se confunde com o próprio início da ditadura militar. Você começou naquele período, veio para Goiás ainda criança, cearense de origem, e começou a trabalhar mais ou menos naquele período. Conta como é que foi esse início. Eu deixei a roça no interior de Goiás ao completar 15 anos. Aí meus pais disseram, você vá para Goiânia, trabalhe e estude. Não disseram o que eu deveria estudar, não. Aí eu, com um companheiro chamado Franklin Camelo da Silva, eu saí com esse companheiro até Rubiataba, de Mozalândia a Rubiataba. Você veio do Ceará para Rubiataba? Não, a gente veio primeiro para Buriti Alegre, depois Anicuns, depois é que a gente foi para o Barreirinho, que hoje é Mozarlândia. Barreirinho era uma região de terras devolutas. Nós fomos morar realmente dentro da floresta, sabe? Não tinha nenhuma casa de palha, para você ter uma ideia, eram 9 ranchos, não tinha nenhuma casa de telha, eram 9 ranchos cobertos de palhas de piaçaba, palmeira piaçaba, uma palmeira rasteira que piaçaba existe. É aquele mesmo produto para fazer vassoura? Usa também para fazer vassoura também. Ao completar 15 anos, meus pais me mandaram para Goiânia, eu saí a cavalo, porque numa região não ia caminhão durante o período chuvoso, foi mês de dezembro, né? Eu já tinha 2 irmãos estudando em Goiânia, os 2 mais velhos do que eu, sabe? Aí eu tive um primeiro emprego no hotel que era o principal da época, o Hotel Bandeirantes. Ali eu carregava mala, eu fui assessorista do elevador. Muitas vezes eu transportei o Juscelino Kubitschek no elevador em 1961. Eu tinha 15 anos. E ele era candidato a senador por Goiás. Ele morou no Hotel Bandeirantes durante uns 3 meses a 4 meses, período da campanha, ele com Dona Sara, a Márcia e a Maristela, e a assessoria dele, umas 20 pessoas mais ou menos, sabe? Bom, então, depois na escola eu comecei a fazer o ginásio, o ensino seriado aos 15 anos. Eu não tinha frequentado uma escola regular até então. Minha mãe me ensinou a ler em casa e as operações de conta quando eu tinha uns 5 anos no máximo, sabe? Aprendi a ler aos 5 anos, mas depois não tive a oportunidade de continuar e acabei vindo estudar aos 15. E aí na escola eu fui presidente do Grêmio e criei um jornalzinho chamado Senac Goianiense, um jornal mimeografado. Hoje, se a gente falar para a juventude, quem faz jornalismo atualmente, não concebe a existência, não sabe o que era o mimeógrafo, né? Mas a gente fazia mimeografado e eu gostei muito daquilo. E eu consegui depois um trabalho no Diário Oficial do Estado, que funcionava na Tocantins. E esse trabalho lá era de revisor, fazia revisão do Diário Oficial e, posteriormente, o governo Mauro Borges, que foi quem criou o CERN, criou um jornal diário chamado Diário de Goiás. Então eu fiz revisão nesses 2 jornais e às vezes quando a gente é muito jovem, algo que acontece aparentemente para o mal acaba sendo lucro. Eu fui acusado de ser comunista porque eu era líder estudantil. Pelo governo Mauro Borges? O Mauro Borges criou uma comissão de investigação nos meios administrativos do Estado para apurar quem era comunista. Mas você era comunista? Não, eu nunca fui. E se eu morasse num país comunista, eu já teria sido fuzilado há algum tempo. Então, eu gosto de liberdade realmente, sabe?
Mas então, fui chamado para ser ouvido nessa comissão, depoimento longo de 2 horas, mas aquilo era pro forma. Na realidade, eu já tinha sido demitido, me demitiram de boca. Você não vem mais aqui, não. E eu não fui. Isso foi mês de abril de 64. Depois a coisa foi se revertendo. Só para contextualizar, o golpe foi 31 de março, o Mauro Borges caiu em 26 de novembro. 26 Por isso, em abril, ainda era o governo. Vai completar 60 anos agora. Perfeito. Eu fui dispensado de boca, assim, em abril. Vai embora e tal, não apareça mais aqui, não. Sabe, eu tive que arranjar um pistolão para receber, fazer o acerto, porque não era para ir lá, não pisar os pés, sabe? Foi dito para mim lá no CERN, que a essa altura já era na Vila Nova. Em 64 eu trabalhava lá. Fui demitido dessa forma, mas em outubro, no dia 7 de outubro daquele ano, o governador Mauro Borges publicou um decreto no Diário Oficial me demitindo, sabe? Ele publicou um decreto com base nos resultados daquela comissão de investigação nos meios administrativos do Estado. Não precisava mais daquilo. Na verdade, Enzo, eu era lá o que hoje poderia ser considerado assim um pró-jovem. Eu não tinha carteira assinada. Aí ele colocou no Diário Oficial esse decreto. Eu não fui nomeado por decreto, não precisaria ser demitido por decreto. É que foi havendo um cerco contra ele, contra o governo Mauro Borges, para destituí-lo, como acabou acontecendo, né? Como acabou acontecendo. Certo. Ele caiu no dia 26 de novembro de 64. 26 de novembro. Mas nesse ínterim aí, você aí já foi trabalhar na Folha de Goiás. Bom, aí eu, desempregado, quando eu consegui o acerto, a minha escola promoveu uma excursão ao Rio de Janeiro, a cidade de Macaé, comemorando a formatura. Naquele tempo fazia solenidade de formatura no ginásio, baile de formatura, essas coisas. Aí eu, com esse dinheiro, eu fui conhecer o mar, porque eu tinha 19 anos e eu não conhecia o mar ainda. Aí eu entrei no mar pela primeira vez lá no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Aí quando voltei, desempregado, fiquei aí porque tentando arranjar alguma coisa. De repente eu sou procurado em casa por um amigo que estava trabalhando no jornal Folha de Goiás, dos Diários Associados. Esse amigo é o José Elias Fernandes, que depois foi deputado, foi prefeito de Aragaça. Ele só tem uma vaga de repórter policial lá. E eu tinha vontade de ser repórter, eu imaginava que em 2 anos eu podia estar preparado. Mas aí a vaga foi naquele... Por isso que eu te falei que as coisas aparentemente ruins acabam sendo boas. Eu tinha um plano para 2 anos e teve que acontecer imediatamente. Aí eu fui lá e conversei com o redator-chefe, o editor, o Luiz de Carvalho, que está vivo até hoje, maranhense de Carolina. Ele me recebeu, ele e o Djalma Lustosa fizeram um teste comigo e me admitiram, acharam que eu daria conta. Eu fui repórter policial, assim que eu comecei, no 2º semestre de 1964. E no mundo político, logo você saltou para a política, que você sempre esteve identificado dentro do jornalismo político, né? Eu gosto muito de política. Lá eu fui repórter policial e depois eu fui repórter geral, sabe? Porque ditadura, Enzo, é uma coisa séria. Eu, como repórter policial, aí o Mauro foi afastado, entrou por 2 meses o general Meira Matos, que estava destacado em Cuiabá, Mato Grosso. Ele estava lotado lá, trabalhando lá no Exército. Aí ele se considerava uma vítima de 61, aquele movimento para derrubar o Jango não toma posse. O Jango tomou posse, parlamentarismo, aquela coisa. Mas ele, como era mal visto, porque ele conspirou contra o Jango, ele foi mandado para Cuiabá. Aí ele veio de Cuiabá e assumiu... Foi interventor em Goiás. Interventor em Goiás por 2 meses. Aí foi escolhido pela Assembleia, numa negociação que aconteceu, foi escolhido o Marechal Ribas Júnior. O Marechal morava em Ipanema, curtindo lá a sua aposentadoria, e ele recebeu um dia um telefonema, e a pessoa que telefonou disse para ele, perguntou, é o Ribas? Aí ele disse, é o Marechal Ribas Júnior. Botou respeito, né? Aí o interlocutor disse, aqui é o Castelo. Aí ele disse, então aqui é o Ribas. O Ribas gostava muito de fazer piada, de brincadeira, então o Castelo... Bom, esse Castelo Branco, o primeiro ditador, né? Foi o primeiro, foi o primeiro. Ele tinha um refinamento, gostava de ser político, mais ou menos político, né? Ele gostava de atividade política, ele não foi um ditador cruel, não.
Então, o Castelo Branco disse para ele, o Castelo, aí ele disse, então aqui é o Ribas, então estamos em casa, né? Aí o Castelo disse, eu gostaria de convidá-lo para ser governador de Goiás. E o Ribas, naquele sistema de ironia dele, o estilo dele, disse, eu não estava querendo era sair do Brasil por enquanto. Quer dizer, Goiás não era nem Brasil. Ofensivo também para a gente, mas né? ele fez isso muitas vezes durante o governo, sabe? Bom, então ele assumiu. E o secretário de Segurança Pública dele era um capitão do Exército chamado Vicente de Albuquerque. E eu lá entrevistava o capitão, dava cobertura normal. De repente, o capitão me proibiu de entrar na secretaria, porque ele descobriu algum dedo duro disso, acabou que aí é comunista, foi demitido, foi punido aí pelo governo Mauro. Pelo governo do Mauro. Aí ele fez uma portaria e mandou para os jornais todos com a ordem assim à mão, mandamos que se publique. Então a censura começou aí, né? O primeiro, vamos dizer, golpe que você recebeu foi esse? Foi esse, mandamos que se publique. O jornal onde eu trabalhava... Qual era a Folha? A Folha de Goiás, ela não publicou não, os outros jornais todos publicaram, dizendo que considerando que ele é fichado no DOPS e tal, que foi demitido e proibindo de entrar em qualquer dependência da secretaria. A Folha de Goiás me deslocou, eu deixei de ser repórter policial. Isso foi em 65, me deslocou para outra área, a área geral e tal, e eu continuei trabalhando lá. Bom, então, esse foi o primeiro ato de censura. Você queria saber sobre censura, foi esse o primeiro, né? O jornal 5 de Março, nesse momento, publicou um artigo de autoria do jornalista Batista Custódio. Na primeira página, eu me recordo do título, O Repórter, o Secretário e um Judas. Ele chamou de Judas o doutor Braga Sobrinho, que era o superintendente dos associados em Goiás. Bom, ele chamou dessa forma, mas o Braga Sobrinho, porque dizendo que o Braga não defendeu o seu jornalista. Naquele momento, ninguém ia defender mesmo, não. Ele já fez muito e me permitiu que eu continuasse... De não te demitir, né? Trabalhando, não ter demitido, né? Então, eu fiquei lá o tempo que quis, depois eu pedi para sair, normal e tal. Então, foi isso aí que aconteceu num primeiro momento. Agora, a essa altura, a censura tinha acontecido nesta emissora, como nós estamos conversando aqui, tinha acontecido quando aconteceu a intervenção em Goiás. Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Você vai conhecer agora a raiz histórica da imprensa goiana. Tudo começou com a Matutina Meia Pontense, jornal criado dia 5 de março de 1830, em Pirenópolis. O TBC Memória recebe o jornalista e presidente da Associação Goiana de Imprensa, Walterli Guedes. Conversamos sobre a carreira dele e a censura durante a ditadura militar em Goiás. Walterli, no bloco passado você ia contar um episódio da intervenção em Goiás. Vamos retomar o bloco falando sobre esse tema. Aqui em Goiás eles mandavam recado para o jornal e depois passaram realmente a mandar um protocolo. Ia um mensageiro qualificado, era um senhor já de uma certa idade, ele comparecia aos jornais, toda a emissora de rádio. Era militar ou civil? Não, ele era da Polícia Federal, era civil, né? Então ele levava, começava assim, Polícia Federal e tal, de ordem da Polícia Federal ou de ordem superior, fica, Vossa Senhoria, notificado que está proibida a divulgação da seguinte notícia. Então, há muitas vezes... a censura nos dava informação. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava na redação do jornal 5 de Março quando chegou esse protocolo. E eu recebi lá, o que estava lá presente, fica notificado de que é proibida a divulgação de notícias, informações ou comentários sobre a existência de movimento guerrilheiro na região de Xambioá, no Araguaia. Que é a guerrilha do Araguaia. Aí eu fui, então, tem uma guerrilha no Araguaia, eu fui informado pela censura, mas não podia divulgar, não podia falar nada, né? Então teve essa censura de notificada. Mas aí teve outros tipos de censura em São Paulo, no Rio, conforme a importância do Estado, a dimensão do Estado, né? Mas aqui funcionou muito dessa forma, mandava a notificação proibindo a divulgação daquela notícia. Agora, em certos momentos de operação, por exemplo, na queda do Mauro, eles vieram para
para a TV Brasil Central, para a Rádio Brasil Central, e assumiram, antes do golpe, na véspera do golpe ou durante o golpe, assumiram, como passaram a controlar muitas outras emissoras, assim, as emissoras até por medo, né, por receio, então ficavam procurando botar pano quente. Quer dizer, naquela época, 64, tinha só a Rádio Brasil Central AM, então eles já vieram e censuraram. Tomaram conta e tal, agora vai ter que ser assim, assado, né, a censura foi dessa forma. Isso foi nas outras emissoras também aconteceu. E as emissoras não reagiam muito a isso, não. Vou te explicar por quê. Muitas pessoas pensam que a imprensa foi contra o golpe. Não, a imprensa apoiou. A Folha de São Paulo publicou editorial na véspera do golpe com o título Basta, sabe? Então bastava o governo de Jango no poder. E quando aconteceu o golpe, os diários associados, que eram muito poderosos, você sabe disso, tinham jornais diários em todos os estados e territórios. Por exemplo, em Porto Velho, capital do território do Guaporé, hoje estado de Rondônia, tinha o jornal Alto Madeira lá. Brasília tinha o Correio Brasiliense dos associados. E assim, em cada estado, em cada capital tinha um. Só para contextualizar para os mais jovens, a força dos diários associados naquela época seria maior do que por exemplo, a Globo hoje. E a Globo foi adorada durante muito tempo, né? A gente nota aí hoje, muita gente, por razões políticas e ideológicas, chama a Globo de Globo lixo. Naquele tempo não tinha isso. E a Globo foi muito competente e apoiou muito a ditadura militar, ela apoiou o tempo todo. E veja você, hoje eu raciocino assim, se ela não tivesse apoiado, apareceria outro grupo para dar esse apoio. E a ditadura... Os diários associados onde você trabalhava, eles apoiaram? Houve alguma determinação vindo de São Paulo? Apoiaram, mas o Chateaubriand, ele estava mal acostumado, sabe? Ele queria mandar no governo, sabe? Ele vinha mandou durante muito tempo, mas aí a essa altura ele já estava numa cadeira de roda e tal, e a ditadura não aceitou aquilo, a ditadura fomentou a Globo, o crescimento da Globo, a ditadura lançou, através da Globo, o Jornal Nacional, porque ela queria ter um instrumento para falar a todo o país simultaneamente, um jornal em rede para todo o país, ela queria de vez em quando dar o seu recado. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Por exemplo, tinha a própria censura interna dentro do jornal, dos diversos que você passou? Os interesses da empresa não queriam ferir, as empresas não queriam ferir o governo para não ter problema, né? Então, ela suportava muita coisa e ela se autocensurava, né? Ela se autocensurava, não vamos pôr isso não. E tinha o censor também, você falou de um episódio, mas ficava sempre um censor lá, um militar, um policial federal? Mas aí foi quando veio o ato 5, aí mandaram censores para dentro das redações, né? No caso, eu trabalhava num pequeno jornal semanário, um jornal político, chamado O Social, um jornal que foi fundado por Pedro do Vico mais antigamente e que naquele momento foi reaberto para o PSD. Né? O doutor Pedro escrevia nele toda semana um artigo, ele escrevia à mão, mas tinha um secretário dele, o Luiz Augusto, que datilografava e levava para nós publicarmos, sabe? Aí, eu não sei se em todos os jornais aconteceu exatamente da mesma forma, mas no caso nosso, 2 oficiais do Exército, um capitão e um tenente, iam para dentro, fardados, iam para lá, a gente ia escrevendo, passava para ele lia, dava o visto autorizando ou negava, né? Eu dizia que essa não, corta isso aqui e tal, a gente trabalhou dessa forma, né? Isso até o jornal ser fechado, aí foi fechado porque foi inviabilizado, não tinha clima para continuar circulando. Porque ele era foram caçados vários dos diretores. E era né? da maior força política contrária ao regime em Goiás, né? Que era do Pedro do Vico. A gente combatia na época o governo Otávio Lage, né? Porque o Otávio tinha disputado com o doutor Peixoto da Silveira, deputado federal, ex-secretário de Educação, de Saúde, um médico mineiro que foi morar em Jaraguá quando se formou, se casou em Jaraguá, e ele então entrou para a política, foi secretário e tal, e o doutor Pedro o lançou candidato a governador, sabe? E a UDN, o PSP, esses partidos lançaram o então prefeito de Goianésia,
muito jovem na época, ele tinha na faixa aí, se muito uns 40 anos, eu acho que um pouco menos. E é tanto que o hino da campanha dele era Otávio Lage, um homem novo, só tem compromisso com o povo, certo? Ele era tido como um jovem na época. Aí lançou o Otávio Lage e houve a campanha, eu fui contratado pela campanha do Peixoto da Silveira, eu escrevia uns tijolões que saíam nos jornais. A essa altura eu tinha 19 anos. Os tijolões, e viajei bastante com a campanha, na caravana dele. Mas tinha censura também na campanha, né? Não. Aí a gente fazia e o jornal publicava. Aí o partido pagava para publicar, mas não tinha nada, era campanha política mesmo, mostrando que a foto, tinha uns fotógrafos muito competentes. Do comício, ele dava um jeito na foto, parecia que não tinha fim, o público estava no comício, sabe? A foto do comício, a gente publicava aquelas fotos e tal. Então, viajei bastante com o doutor Peixoto, comício em Morrinhos, por exemplo, a gente foi, em Séries, eu me lembro dessas viagens todas. Mas aí o Otávio ganhou com uns 3.000 votos de frente, por aí assim, sabe? Foi uma diferença pequena. Houve uma pequena dissidência no PSD, estimulada pelo Marechal Castelo Branco. Aí eu te falei que ele gostava de política, e ele estimulou para lançar o deputado federal Gerson de Castro Costa. Mas na convenção, que foi na antiga Assembleia, aquele prédio lá do centro, no Bosque dos Buritis, a convenção foi no plenário da Assembleia, e a chamada daqueles que iam votar era aberta, e não começava o Antônio pela letra A, não. Começava em quem vota? Pedro do Vico Teixeira, Peixoto da Silveira, fulano. Aí de vez em quando um dizia Gerson de Castro Costa, mas perdeu a convenção, mas ficou com má vontade na campanha, né? Então depois teve em Catalão, um grupo forte em Catalão aderiu para o Otávio Lage. Aí ele ganhou por 3.000 e poucos votos. Mas além de tudo isso, um general, o comandante do Comando Militar do Planalto, pegou um avião da FAB e percorreu muitas cidades de Goiás procurando os chefes políticos do PSD. Por exemplo, ele desceu lá em Morrinhos. Doutor Silvio de Mello, presidente do PSD, vem lá e tal. O doutor Silvio passou a apoiar o Otávio Lage. Porto Nacional, o senhor fulano de tal querido, Antônio Querido, um nome assim, o sobrenome é Querido, tá? Passou a apoiar. Jataí, doutor Serafim de Carvalho, apoiou também. Rio Verde, o prefeito Paulo Campos. Sim, ele foi visitando e chamando, né? No avião da FAB, Perfeito. fardado no avião da FAB, visitando e chamando os chefes do PSD. Então, veja bem, era o Exército participando da campanha da UDN, mas é com o dinheiro nosso, o avião da FAB, né? Sim. Aí em Rio Verde ele encontrou um homem altivo, um grande homem, o prefeito Paulo Campos. Ele disse, não, general, meu partido tem candidato, vou apoiar o candidato do meu partido. Paulo Campos foi cassado posteriormente, já pelo ato 5, sabe? Mas então eu homenageio ele aqui nesse momento, porque foi realmente uma figura espetacular. Otávio, o nosso tempo está acabando e a história é muito longa, daria até um outro episódio. Eu queria que você, até como presidente da Associação Goiana de Imprensa, uma entidade importante pelas liberdades, concluísse falando em 1 minuto mais ou menos, principalmente para o público jovem, o que é a censura e o que é a liberdade e a importância da liberdade de imprensa. Perfeito. A liberdade de imprensa, Enzo, é uma das grandes conquistas da humanidade toda, sabe? Desde que essa liberdade também não leve ao cometimento de exageros, né? Eu sou pela liberdade de imprensa com bastante responsabilidade, na qual o veículo de imprensa ouça mais de uma versão, sabe? Para que a conclusão sobre o que está certo ou o que está errado caiba ao público leitor, ao público ouvinte. Não é o jornal que deve dizer o certo é isso, não. Quem vai concluir isso é o ouvinte, é o leitor, né? A minha mensagem é essa. Então nós temos que batalhar pela liberdade de informação, de opinião, liberdade conhecida como liberdade de imprensa, porque ela beneficia a comunidade em geral. Uma garantia que a Constituição de 88 nos deu e a gente não pode abrir mão. Otávio, parabéns pela sua carreira, muita história, muito interessante. Foi um prazer te receber aqui no TBC Obrigado. Memória. Parabéns a você, parabéns a essa equipe da TV Brasil Central. Muito obrigado.
TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.